querida professora Angélica Vasconcelos chegou aqui para você agora no canal do Vale Concursos para saber se você está estudando direitinho, é verdade? Será que está mesmo preparando aí para este concurso da Polícia Civil do Pará? É verdade? Olha lá, hein? Depois você me manda uma mensagem no direct para a gente poder bater um papo. O professor Angélica vai puxar a sua orelha aí, viu? Se você não estiver estudando direitinho, fechou? Pois é, mas a professora Angélica não veio aqui só para saber se você está estudando ou não, né? A verdade é essa, a professora veio aqui para saber se você está estudando ou não e para atribuir mais um conteúdo de muita qualidade para você que se prepara para este concurso público, tá? Nós temos aí um cronograma, vamos seguir um cronograma e a professora Angélica hoje quer conversar com você que está aí do outro lado chegando, viu? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa nossa aula de hoje, onde nós vamos tratar relações, olha aí, de coordenação, olha só que bacana, e subordinação. Este é o tópico da nossa aula de hoje. O que a professora Angélica quer conversar com você, antes de começar a rabiscar o quadro, é o seguinte: quando nós temos relação de coordenação e subordinação, você que está aí do outro lado, está estudando, né, para este concurso público aí, tá aí querendo ser um policial civil aí do estado do Pará, o que que acontece? Você fica assim, meu Deus do céu, mas lá no curso do Vale que eu adquiri aí, no preparatório que eu adquiri, tá lá a aula de período composto. Entenda uma coisa, quando você tem relação de coordenação e subordinação, você tem a aula de período composto, porque é a mesma coisa. Então, relação de coordenação e subordinação e período composto trata a mesma condição, ok? Então, não fique com dúvida, não tenha medo, você está no caminho certo, sendo preparado de forma muito bacana para este concurso público. Então, vamos começar, porque a professora Angélica vai dar uma aula muito bacana aqui para você hoje, nos nossos breves minutos de encontro, não é assim? A professora Angélica vai atribuir um conteúdo de muita qualidade com você, porque eu quero que você gabarite provas. Então, preste atenção, olha só. Quando nós temos relações de coordenação, nós sabemos que elas são, essa relação de coordenação difere da relação de subordinação. Há uma diferença, tá? Quando você tem relações de coordenação, você está estudando o período composto por coordenação. E quando você estuda relação de subordinação, você está diante do período composto por subordinação. Então, vamos entender, a princípio, o que é o período composto para que a gente possa chegar nessa relação, que seja de coordenação ou que seja de subordinação. Então, olha só, o período composto aqui, né, que é a mesma coisa ali, vamos tratar essas relações dentro dele, o período composto, ele é assim chamado por quê? Porque ele é um enunciado, é assim, com várias palavras dentro dele, e que dentro deste enunciado há mais de uma oração, não é verdade? Ou seja, mais de uma ação, olha só. Então, quando você tem um enunciado, que na maioria das vezes o povo fala que é frase, né? Mas a gente chama de enunciado. Quando você tem um enunciado, que dentro daquele enunciado você vê mais de uma ação ou mais de uma oração, porque a ação, ela forma a oração. Quando você vê mais de uma ação ou mais de uma oração, dentro daquele enunciado gigante, você está diante do quê? Do período composto. Agora, esse período composto, ele é um período composto por coordenação, quando dentro dele, as orações, eu vou puxar, ó, vou colocar aqui, ó, coordenação, tá? Quando dentro dele existem orações que são independentes uma da outra. Então, quando você teve lá naquele enunciado ações, orações que independem uma da outra, você está diante de um período que é chamado período composto por coordenação. Porque as orações dentro dele são orações independentes. Olha um exemplo que a professora Angélica vai colocar aqui para você, ó. Exemplo: meu
sabiá, olha só, não cantava, olha aí, nem comia, olha só. O que acontece aqui? Eu tive um enunciado. Dentro desse enunciado, eu tive uma ação só ou eu tive mais de uma ação? O que você está assistindo aí acha? O que é que você acha? Será que eu tive uma ação só ou eu tive mais de uma ação? E aí, o que você me responde, hein? Espero que você tenha me respondido que existe mais de uma ação, né? Porque olha só, cantava, que é uma ação, e comia é outra ação. Beleza, eu tive mais de uma ação, ou seja, mais de uma oração. Certo, professora? Certo, meu querido, minha querida que está aí do outro lado. Beleza, essas ações dependem uma da outra? Olha só, será que a ação de cantar depende da ação de comer e vice-versa? Não, as ações não dependem uma da outra. Então, beleza, eu estou aqui diante de um período composto por coordenação. Tá vendo como funciona? Porque dentro desse período composto por coordenação, as orações são independentes. As ações são independentes uma da outra. Aí é o seguinte, como nós estamos falando da coordenação, dentro deste período, né, deste período composto por coordenação, nós temos dois tipos de orações, tá? Existe a oração assindética, olha só, essas são as orações que nós classificamos dentro do período composto por coordenação. E existe a oração, olha só, sindética agora, olha aqui. Existem esses dois tipos de oração, oração assindética e oração sindética. Olha só, os dois tipos de orações aí que podem acontecer dentro do período composto por coordenação. Angélica, como eu classifico essas orações, professora? Eu não sei literalmente onde que está aqui dentro do período composto por coordenação, onde está a oração assindética e onde está a oração sindética. Muito fácil, a professora Angélica vai te explicar agora. Não sofra, tá? Pois é, esse aqui é mamão com mel, mistura o leite condensado para ficar mais gostoso e faça acontecer. Preste atenção, olha só. A oração coordenada assindética é aquela, vou até colocar em vermelho, ó. É aquela que não é introduzida por uma conjunção. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela é aquela que aparece sem conjunção. Olha só. Diferente da oração coordenada sindética, que é aquela que obrigatoriamente tem que vir com uma conjunção, introduzida por uma conjunção. Olha a conjunção aqui, ó, nem, nem. Tá vendo como é que funciona? Você, deixa a professora Angélica te explicar uma coisa rapidinho. Você só tem um domínio bacana desse período composto ou dessas relações de coordenação ou subordinação se você tiver um ótimo domínio, né? Um domínio muito bacana do conteúdo de conjunção. Não adianta nada você assistir essa aula da professora Angélica aqui no canal do Vale Concurso, totalmente free para você. Inclusive, eu quero te convidar, tá? Você que está me assistindo aí agora, se você não inscreveu no canal ainda, inscreva no nosso canal e aperte o sininho das notificações. Deixe seu like, deixe seu comentário, faça tudo. Então, se você não entender conjunção, vai chegar aqui no período composto, o senhor ou a senhora, né, que estiver aí do outro lado, a senhorita que estiver aí do outro lado, vai travar o negócio todo. E depois não adianta chorar na hora da prova não, hein? Então, atenção, futuro policial civil do Pará. Muito cuidado com isso aqui. Não há período composto bacana se não houver estudo da conjunção. Por que que eu falo isso para você? Porque aqui no período composto por coordenação, a oração assindética é aquela que não vem introduzida por uma conjunção. Você sabe o que é conjunção? Ah, não sei não, professora. Pois é, então, fufu, né?
lascou tudo agora. Então, o que que acontece? Você tem que saber, não teve conjunção aqui, ó. Não teve no início dela. Então, ela é assindética. Aqui, no segundo contexto, teve uma conjunção. Ah, professora, eu estudei. A palavra nem, bem como, mas também, e são conjunções, professora, que indicam adição, que indicam soma. Ah, beleza. Então, eu conheço a conjunção nem que se encontra aqui. Beleza, então essa oração aqui, professora, ela é uma oração sindética, porque ela veio introduzida por esta conjunção, que é classificada como conjunção coordenativa aditiva. Ela é considerada conjunção coordenativa aditiva, a palavrinha nem, portanto, ela está aqui, ó, no período composto por coordenação. O período composto por coordenação, dentro dele as orações são ligadas por uma conjunção coordenativa. Tá vendo a sequência que você precisa saber? Pois é. E aí é que vai, tá? Que aqui você está diante de uma oração coordenada, sindética, aditiva. Olha só. Viu como é que funciona? Beleza. Isso aqui você tem que saber. Sabe por quê que a professora Jéssica está falando que você tem que ter domínio disso aqui? Por quê? Porque essas orações coordenadas sindéticas, como elas vêm introduzidas por uma conjunção, é elas que recebem classificações dentro do período composto. Por exemplo, oração coordenada sindética aditiva, olha só, presta atenção. Adversativa, olha aí, olha lá. Alternativa, olha aí que bacana, olha só. Conclusiva, olha só. Explicativa, olha aí. Tá vendo como é que funciona? Pois é, então cuidado com isso. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São estas orações que nós temos que classificá-las na hora da prova. Ah, a oração fulana de tal exprime uma relação de quê? De soma, de oposição, de opção, de conclusão ou de explicação? Então, você tem que saber quais são as classificações, as relações de sentido que estas orações, né, sindéticas aqui exprimem, cada uma delas exprime uma relação de sentido. A aditiva exprime soma, a adversativa exprime oposição ou contraste, a alternativa exprime opção, alternância, a conclusiva exprime uma conclusão, e a explicativa exprime uma explicação. Então, você tem que saber a relação dessa oração sindética aqui, coordenada sindética, por causa da conjunção, a relação que ela estabelece em relação à oração assindética, que é aquela que veio sem conjunção. Tá vendo? E o que vai determinar a relação dessa oração sindética com esta outra aqui, que é a assindética, é justamente quem? A conjunção que veio presente aqui. Então, por isso que a professora Angélica fala com você, que você tem que saber conjunção para que você possa aplicar ali o período composto por coordenação ou subordinação. Você me entendeu direitinho? Pois é. Agora, nós vamos entender, bacaninha aqui, o período composto por subordinação. Preste muita atenção agora que eu vou precisar apagar o quadro. Enquanto isso, você, né, visualiza aí as anotações que você já fez, porque nós vamos traçar agora e conversar agora sobre o período composto por subordinação. Olha só, a professora Angélica vai comentar aqui agora, ó, sobre o período composto por subordinação. Aí você vai entender comigo a seguinte condição. Na subordinação, existem orações que são, deixa eu colocar aqui, ó, orações que são dependentes uma da outra. Olha só, uma oração agora depende da outra. Tá vendo como é que funciona? Não dá mais para falar que
as orações são independentes. Não. Uma oração vai depender da outra aqui e agora. Tá vendo como funciona? Pois é. Olha um exemplo para a professora Angélica te mostrar como funciona. Olha só. Eu sei, olha o exemplo que a professora Angélica vai colocar aqui. Que você está estudando. Olha aí. Se é fake news ou não, se não está estudando, faça favor de estudar, viu? Que eu entendo que você está estudando, ok? E eu espero, né, que isso que eu coloquei aqui seja verdade com relação a você, tá? Pois é, então olha só. Eu sei que você está estudando. Olha aí. As orações aqui agora são dependentes uma da outra. Por quê? Porque se eu virar pra você e falar com você assim, meu querido, minha querida, eu sei. Você vai virar pra mim e falar assim, professora Angélica, você sabe o quê? Né? Ah, se você sabe, professora, você sabe o quê? Conta a fofoca então pra mim aí, não é verdade? Pois é, você sabe, prof, você sabe o quê? Aí eu vou falar, eu sei que você está estudando agora. Tá vendo como é que é? Ou que você estuda agora. Você prestou atenção que um contexto aqui dependeu do outro? Se eu virar pra você também e falar assim, ô fulano, que você está estudando agora. Você vai virar pra mim e falar assim, você está ficando doida? Que você está estudando agora? E a outra parte ali do seu contexto? Não é verdade? Então, esta oração sozinha não dá, porque ela vai pedir uma outra para complementar, e muito menos essa aqui sozinha, que ela vai pedir, ela vai precisar do pedaço anterior. Então, as orações aqui dentro agora, elas dependem uma da outra. Fechou? Pois é. Só que aqui dentro acontece o seguinte. As orações aqui dentro, elas têm duas classificações, tá? Existe a oração dentro do período composto por subordinação, tá? Existe a oração principal, olha aqui. E existe a oração subordinada. Olha só. Dentro do período composto por subordinação, nós vamos trabalhar estas duas orações. Oração principal e oração subordinada. Professora Angélica, qual é a oração principal dentro desse período composto por subordinação que você colocou aqui em cima? Qual é a oração principal? Escuta, deixa a professora Angélica te dizer. A oração principal, toda a oração principal, dentro do período composto por subordinação, tem que ser aquela oração fixa. Aquela oração que não aceita ser substituída por outra. É aquela oração que é fixa ali dentro. A oração subordinada, sim, ela pode ser substituída por outra. Mas a principal não. Então, olha só. Aqui, eu sei é a oração principal. Por quê? Porque eu sei que você está estudando, mas eu também posso saber que eu estou trabalhando. Eu sei que você será aprovado ou aprovada. Aproveite e receba isso aí, tá? Eu sei que você será aprovado ou aprovada. Eu sei que você precisa ter disciplina. Eu sei que você ou almoçou, ou jantou, ou tomou café da tarde, né? Pois é, eu sei várias coisas. Então, essa oração aqui é a subordinada. Por quê? Porque ela pode ser trocada por outra. Então, muito cuidado, porque na hora de identificar a oração subordinada dentro do contexto, você precisa saber essa essência aí, né? Ela é subordinada por quê? Porque ela pode ser trocada por outra. Ela é principal por quê? Porque ela é a oração fixa dentro do contexto. Viu como é que funciona? Pois é. Então, ok. Aí tá, eu tenho aqui a oração principal e tenho aqui a oração subordinada. Beleza, lembrando que toda oração subordinada, né, tem que ser introduzida aí por quê? Por conjunção ou pronome relativo, viu? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Toda oração subordinada, ou ela vai ser introduzida por uma conjunção, que é o caso daqui, é uma conjunção, ou ela vai ser introduzida por um pronome relativo. Fechou? Beleza. Agora é o seguinte, para a gente poder complementar, as orações subordinadas, elas se subdividem. Olha só, elas se subdividem em oração subordinada substantiva
substantiva, olha só, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Angélica, misericórdia, professor, isso é de comer, de passar o cabelo? Não, isso é de estudar mesmo, porque a gente precisa disso para nossa aprovação. Então, presta atenção agora que eu vou comentar um pouquinho sobre cada tipo de oração subordinada para você entender como é que funcionam essas orações subordinadas, ok? Beleza, então, olha só. A oração subordinada substantiva, vou ter que ficar do lado de cá agora, tá? Não vai ter jeito não. A oração subordinada substantiva aqui, as gramáticas da língua portuguesa comentam assim: esse tipo de oração é aquela que tem função de um substantivo. A oração subordinada adjetiva é aquela que exprime função de qualidade. E a oração subordinada adverbial é aquela que exprime função de um advérbio. Ok. Os conceitos que a gramática da língua portuguesa atribui pra gente são conceitos certos, né? Sim, lógico que nós estamos diante da gramática, de gramáticas da língua portuguesa. Os conceitos estão corretíssimos, né? Só que é o seguinte, para ficar mais fácil o nosso entendimento, a professora Angélica vai te dar algumas dicas, alguns macetes sobre cada uma dessas orações. Preste atenção. A oração subordinada substantiva, para você entender que ela exprime em função de um substantivo, vai demorar demais, vai? Pois é, então o que você vai fazer? Para você visualizar isso aqui, ó, quando você quer saber se a oração é subordinada, substantiva, você pega aquela oração subordinada todinha que tá lá e troca pela palavrinha isso. Você pode trocar também pela palavrinha aquilo, uma das duas. Com mais frequência a gente troca pela palavra isso. Se você pegar a oração do exercício subordinada e trocar a oração toda pela palavra isso e dá sentido o contexto, você pode ter certeza que você está diante de uma oração que é substantiva. Aí você vai ter que classificar, né? Se ela é substantiva objetiva direta, se ela é objetiva indireta, se ela é subjetiva, se ela é completiva nominal, se ela é apositiva, predicativa. Tem toda uma classificação aqui, né? Porque não para só aqui. Aqui dentro tem várias classificações, aqui dentro tem duas, aqui dentro tem mais outras tantas, viu? A professora Angélica está te dando um help aí por cima para você entender um pouco do assunto. Pois é. Então, vamos tentar fazer isso aqui, olha só. Eu sei, peguei isso tudo aqui e substituí pela palavra isso. Olha, eu sei isso. Ó, professora, deu sentido. Beleza, deu sentido. Hein? Então, ela é uma oração subordinada, o quê? Substantiva. Porque eu peguei ela toda aqui e substituí pela palavrinha isso e deu sentido. Então, ela é substantiva. Aí, meu querido, minha querida, sofra depois para as classificações. Ela é substantiva o quê? Né? Objetivo direto, indireto, substantivo. Aí é só você estudar as classificações que você vai entender direitinho. Agora, quando eu tenho... e outra coisa. Aqui, quando a oração é subordinada, substantiva, a única conjunção, as únicas que podem acontecer é uma dessas aqui, tá? O que ou o se. Por quê? Porque são conjunções classificadas como integrantes, olha só. Então, quando você tem oração subordinada substantiva, as conjunções que introduzem são conjunções classificadas como integrantes. Fechou? Beleza. Agora você vai para a oração adjetiva. A oração adjetiva, ela tem função de quê? De qualidade mesmo, de característica, ok? Tá? É muito fácil, porque só existe a oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva. Só existem essas duas, tá? Só existem essas duas. Só que é o seguinte, preste atenção, porque o que introduz esse tipo de oração, isso é uma aula de dica valiosíssima para você. Aliás, dicas valiosíssimas, né? Para você que vai fazer aí o concurso público da Polícia Civil do Pará. Então, olha só, quando você tem oração subordinada adjetiva, o que introduz essas orações não são conjunções, tá? São pronomes
relativos, ok? Pois é, o que introduz oração subordinada adjetiva são considerados pronomes relativos. Se você se deparar com uma questão lá, que eles estão afirmando que o que introduz ali, né, a oração adjetiva é uma conjunção, está errado, tá? É pronome relativo. E as orações subordinadas adverbiais, elas indicam circunstâncias e nós temos que estudar, porque elas introduzem as orações adverbiais, todas as conjunções subordinativas que nós conhecemos, tirando aí, né, as integrantes, porque as integrantes nós já estudamos subordinativas, porque as integrantes nós já estudamos aqui, né, na substantiva. Então, tirou a conjunção subordinativa integrante da jogada, porque ela classifica oração substantiva, nós vamos estudar todas as outras, que são aquelas condicional, concessiva, consecutiva, causal, conformativa, comparativa, temporal, final. Tá vendo? Pois é. Então, todas essas conjunções subordinativas que a gente estuda, a gente entende que elas introduzem as orações subordinadas adverbiais, ok? Pois é, olha, a professora Angélica deixa a rede social dela liberada para você. Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Se tiver qualquer dúvida com relação à aula de hoje ou com relação a qualquer conteúdo, você que é nosso aluno no site do Vale Concursos, a gente vê essa aula aí de forma muito bacana, muito objetiva lá no nosso preparatório. Você que não é e quer adquirir o nosso preparatório, o nosso site está ali, olha, www.valeconcursos.com.br. Tem cupom de desconto, é só você acessar lá, ó, Angélica10, digita o cupom de desconto que o curso vai ter aí um precinho mais bacana ainda para você. Ó, um beijo da prof no seu coração, estude, lute pelos seus sonhos e não desista. Até a próxima aula aqui no canal do Vale, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!